Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa, essa reflexão. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho nas leituras deste sábado, né? 11ª semana do Tempo Comum. Olá, que bom estar aqui para partilhar. E é também o dia que a gente lembra de São Luís Gonzaga. Então a ideia é explorar, sabe, essa força que Deus dá, justamente na nossa fraqueza. E também falar de confiança, de liberdade. Isso. E as leituras dão um caminho bem claro para a gente, né? Primeiro tem Paulo, lá em Coríntios, falando da graça de Deus que atua, tipo, na nossa limitação mesmo. Uhum. Depois o Salmo 33, que é um convite, né? Para a gente experimentar que Deus cuida, que Ele protege quem confia. Provar e ver. Exato. E por fim, claro, Jesus em Mateus. Ele vai direto ao ponto sobre a ansiedade, né? E chama a gente para buscar o reino de Deus primeiro. Perfeito. Vamos começar então com Paulo. Essa passagem de Coríntios, ele fala de umas experiências incríveis, visões, mas também de um espinho na carne, algo que machucava ele. Sim, um sofrimento real, né? Que ele pediu para Deus tirar, várias vezes. E a resposta foi: minha graça te basta. E aí vem aquela frase forte: quando sou fraco, então é que sou forte. Como a gente entende isso na prática? Parece tão ao contrário do que a gente pensa. É um paradoxo central da nossa fé, né? Assim, Deus não promete tirar todos os espinhos, mas Ele promete estar conosco nos espinhos. A graça dele, essa ajuda, essa força, não é ausência de problema, é a presença dele transformando a situação. Ou melhor, transformando a gente na situação. Então a fraqueza não é algo para esconder a todo custo. Pelo contrário, muitas vezes é justamente ali onde a gente se sente mais vulnerável que o poder de Deus se manifesta com mais força. É reconhecer, olha, eu não dou conta sozinho. E aí ele age. O próprio São Luís Gonzaga, né? Um jovem nobre, com tudo pela frente, Sim. ele encontrou essa força não no poder do mundo, mas se fazendo pequeno, fraco com os doentes, servindo os mais frágeis lá em Roma durante a peste. Ele se entregou ali. Isso mexe com a gente porque, nossa, a pressão hoje é para ser forte, para mostrar resultados, esconder qualquer vulnerabilidade. Exato. Mas a verdadeira força talvez está em admitir essa nossa necessidade de Deus e até um dos outros, né? Sim, talvez um passo concreto fosse, sei lá, identificar uma área onde a gente se sente fraco. Isso, e em vez de só lutar contra, oferecer para Deus. Fala, Senhor, aqui eu sou fraco, me dá a tua força. Ou até, quem sabe, pedir ajuda para alguém. Algo bem prático. E essa ideia de confiar na ajuda de Deus, ela conecta direto com o Salmo 33, né? O convite é explícito: provai e vede quão suave é o Senhor. É quase um teste de fé. É um convite à experiência. Uhum. Não é só acreditar na teoria, é viver isso. E quando o Salmo fala teme ao Senhor, não é ter medo, pavor. É um respeito profundo, sabe? Uhum. Uma reverência que nasce do amor e da confiança na bondade dele. Entendi. Ele se apresenta ali como um refúgio seguro. Isso vale para tudo, né? Para preocupação com dinheiro, com saúde, com família. O Salmo diz que a felicidade está em buscar a Deus, porque nele a gente encontra o que realmente importa. E sentir essa segurança, mesmo que por um momento, deve dar uma paz diferente para encarar o dia a dia, né? Saber que tem esse lugar seguro dentro da gente. Com certeza. Talvez uma dica simples para o dia. Quando vier aquela preocupação forte, aquela ansiedade, parar um segundinho, só respirar e dizer no coração: Senhor, eu confio. Tu és meu refúgio. E aí sim agir, mas agir a partir dessa confiança. Falando em agir a partir da confiança, chegamos em Jesus lá em Mateus 6. Ele é muito direto, né? Ninguém pode servir a dois senhores, ou Deus ou o dinheiro, as preocupações materiais. Exatamente. E ele usa exemplos tão simples, os pássaros, os lírios do campo, para mostrar como a natureza confia na providência. E aí vem o convite: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso não soa um pouco fora da realidade para a gente? Com tanta conta para pagar, tanto prazo? Olha, é um convite radical, sim. Mas não é para ser irresponsável, de jeito nenhum. Jesus está questionando aquela ansiedade que sufoca, que tira o nosso foco do essencial, sabe? A chave está no que ele diz depois: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Ah, colocar a prioridade no lugar certo. Isso. Quando a gente coloca Deus e os valores dele, amor, justiça, paz como centro, as outras coisas meio que se organizam. Não que os problemas sumam, mas a nossa relação com eles muda. A gente é chamado a viver o hoje, o presente, com intensidade, confiando que Deus cuida do amanhã. São Luís Gonzaga fez isso, né? Ele abriu mão de um futuro de riqueza, de poder, para seguir o chamado de Deus, uma escolha radical de prioridade. É um desafio enorme, porque a gente vive numa cultura que, nossa, parece que vive para ansiedade, né? Sucesso, futuro, comparação o tempo todo. A proposta de Jesus é totalmente outra. É simplicidade, é generosidade, confiança, uma paz diferente. Exatamente. E talvez uma coisa prática para hoje seja rever nossas preocupações. O que realmente está tirando nossa paz? O que de fato merece nossa energia? Quem sabe escolher um pequeno gesto de simplificar alguma coisa. Sei lá, consumir menos, doar algo, dedicar mais tempo para ouvir alguém ou para rezar mesmo. Ou simplesmente agradecer, né? Olhar para o dia e ver onde foi que Deus cuidou de mim hoje. Às vezes são coisas pequenas. Perfeito. Agradecer por esses cuidados concretos. Então, resumindo um pouco, a palavra de hoje e a vida de São Luís Gonzaga também, elas nos lembram que é na nossa fraqueza que a força de Deus aparece, que confiar nele traz paz de verdade e que buscar o reino primeiro, isso liberta a gente daquela ansiedade que não deixa viver. Uhum. A vida com Cristo não é sem problemas, né? Mas é com a certeza da presença dele em meio a eles. Fica então essa provocação para a gente pensar, né? Como é que eu posso hoje, no meu dia concreto, viver com um pouquinho mais dessa confiança, sabendo que Deus cuida, mesmo com as responsabilidades, as incertezas todas? Bom, esperamos que essa nossa partilha tenha tocado aí de alguma forma. Se ajudou, se inspirou, um curtir sempre anima a gente a continuar. E claro, se quiserem comentar, partilhar como essa palavra falou com vocês, vai ser muito bom ler e criar essa comunidade. Isso mesmo. Que a paz que vem dessa confiança esteja com todos. Até a próxima!